Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Ramires, que vai se aposentar do futebol. E assim, jogador que revelado, né? Teve uma passagem muito cedo aqui no Cruzeiro, chegando no profissional antes de ser vendido para o futebol europeu, passagem por seleção brasileira e também do interesse recente que o Cruzeiro teve na sua contratação. Por que o jogador aposentou, sendo que ele estava em plenas condições? Quero comentar aqui com vocês. Além disso, sobre a carga de ingressos do Ituano, que deve ter um número menor, e isso pode significar um pouco muito expressivo na quarta-feira, passando dos 60 mil torcedores no Mineirão. Além disso, quero comentar aqui com vocês sobre o Everton, zagueiro aí do Cruzeiro que eu encontrei ontem, e porque, na minha opinião, ele merece, né, algumas chances aqui no Cruzeiro. Ano passado mesmo teve algumas partidas, nesse ano pouco aproveitado pelo Paulo Pezzolano. E para terminar aqui também sobre o Chay, hoje que é aniversário do meio campista, e a análise assim desses primeiros jogos dele aqui pelo Cruzeiro. Será que ele deve ficar para o ano que vem? Eu quero ouvir também a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas antes de falar desse assunto, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 36 mil inscritos no YouTube. Falta menos do que 300 inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas com boas cotações para algumas partidas que eu quero destacar de hoje, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, um pouco mais cedo, às 7 horas, tem essa partida entre Tombense e Grêmio Novo Horizontino. Vitória da Tombense fora 2,80, em casa, né? Vitória da Tombense 2,85, empate 2,66. Vitória do Novo Horizontino fora 2,57. E às 9h30, um grande jogo aí também entre Vasco e Londrina para decidir, né, qual desses dois aí podem ficar dentro do G4. Vitória do Vasco em casa 1,59, um empate 3,27, uma vitória do Londrina fora 6,16. Eu vou deixar o link então aqui embaixo da Sportpix.clube para você começar a apostar também em outras partidas que vai ter nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Bom, quero falar primeiramente sobre esse caso aí da carga de ingressos para o Ituano, onde o Cruzeiro aí conversa para ter uma carga maior para essa partida contra a equipe de Itu, onde, de acordo com a Itatiaia, pessoas aí da parte de comunicação do Cruzeiro informou que estão conversando e que deve sim ter uma aprovação nas próximas horas para o Cruzeiro disponibilizar uma carga um pouco menor de ingressos e poder contar assim com a ajuda da sua torcida, porque pode ser sim esse jogo do título, né, do Cruzeiro. E pelo que parece deve sim aceitar, até porque o Ituano não deve ter, né, uma torcida ali de 800 torcedores, 1000 torcedores fora de casa. Não acredito que tenha isso tudo, mas é claro, tem que respeitar aí também, deixar uma carga disponível para eles, até porque no jogo da ida teve sim torcida do Cruzeiro como visitante. Não é isso de, não queremos ter torcida fora de casa, nada disso, só para ver, né, você não pode diminuir um pouco a carga de ingressos para disponibilizar algumas áreas, principalmente ali no roxo superior, para a torcida da Raposa. E isso seria muito bom porque nós estamos falando assim de uma abertura de algumas áreas, regiões ali, que pode significar um aumento muito expressivo no número de ingressos. Vamos ver qual que vai ser a carga máxima para esse jogo, que no caso, de acordo com a Itatiaia, onde foi uma das falas antes do jogo contra a Ponte Preta, foi a seguinte: no nosso próximo jogo a gente tem a expectativa de fato de bater o recorde de público do ano no Mineirão. Estamos percebendo uma demanda do Ituano que dará para acomodar em um espaço um pouco menor. Com muito respeito ao Ituano, claro, podemos vender os ingressos daquele espaço, o setor roxo superior do visitante, a expectativa de fato de que possamos atingir um número maior de torcedores. A chance de bater o recorde está posta, mais uma vez, claro, com todo respeito também ao Ituano, fecha aspas, que até completou, né? O torcedor do Ituano que quiser ir a Belo Horizonte terá o ingresso para ele, mas não aquele espaço todo em um outro local também do Mineirão, fecha aspas. Então assim, quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você vai nessa partida e qual que seria a carga máxima para esse duelo. Será que podemos imaginar uns 65, 63 mil torcedores? Que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Dando sequência aqui nesse vídeo, quero falar com vocês sobre o zagueiro Everton. Eu que ontem fui no jogo entre Goiás e América pela Copa do Brasil Sub-20, meu irmão acabou me incentivando aí nesse jogo com ele e tudo mais, ele que torce pro Goiás, e lá eu encontrei lá no Sesc Venda Nova o Everton, tava lá, acho que possivelmente porque ele tem também alguns amigos que jogam no América, o Cruzeiro joga lá no Sesc Venda Nova praticamente todo jogo, né, então tem sim motivos para ele estar lá, e quando eu vi até fiquei em choque, né, porque foi o primeiro jogador do Cruzeiro que eu encontrei, nunca tinha visto nenhum jogador anteriormente, então foi algo realmente muito gratificante para mim. Deixei a foto aqui aparecendo
postei lá no Instagram também. Caso você não me segue, pode seguir lá, gustavo.crz_ e também Cruzeiro News 21. E até resolvi para gravar esse vídeo aqui falar sobre o jogador, né, que tem aí seus 19 anos de idade, teve uma renovação com o Cruzeiro no ano passado, né, até chegar a trazer um vídeo aqui no canal na época. E assim, na minha opinião, é um jogador que eu não consigo entender muito bem por que não está tendo espaço aqui no Cruzeiro. Até eu já falo isso aqui, acho que deve ter pelo menos 1 ano e meio, né? Desse ano mesmo, eu devo ter falado várias vezes. Ele e o Paulo, eu não entendo por que não tá tendo uma sequência assim no time do Cruzeiro. Porque a Raposa, mesmo com um esquema de 3 zagueiros, você vê que a rotatividade é muito pouca. Até, por exemplo, o Wagner Leonardo, que é o reserva imediato, jogou pouquíssimos jogos. O Matheus Silva, que era zagueiro, por exemplo, que veio do Ituano para esse ano no Cruzeiro, jogou apenas 3 partidas e deixou o clube sem muito espaço também, né? Acertou a saída para Ponte Preta. O Everton mesmo nesse ano jogou apenas 2 jogos na temporada e é um jogador que está sendo, né, mais aproveitado, claro, no time sub-20. No sub-20 ele não tem nem o que reclamar, até porque ele tem sido titular com frequência, 25 partidas e 1 gol marcado, é sempre chamado para a seleção brasileira de base. É um jogador aí que praticamente toda a convocação está lá na lista de relacionados para a equipe do Cruzeiro, para a equipe da seleção brasileira de base da categoria. Então eu vejo que é um jogador que merecia sim ter tido mais espaço nesse ano especificamente. Foram 2 jogos aí no Campeonato Mineiro, somando apenas 39 minutos em campo. Ano passado mesmo ele jogou algumas partidas na Série B. Eu lembro até algumas partidas que, no caso, como visitante contra o CSA, eu acho que até jogou ele numa fogueira, tá? Naquele jogo ali contra o CSA, fazendo dupla de zaga com o Joseph. E olha que ele fez 13 partidas pelo Cruzeiro ano passado e uma assistência. Eu acho um zagueiro com muito potencial. E nesse ano tinha uma expectativa de ser aproveitado, acabou que não aconteceu com o Paulo Pezzolano. Pela equipe de base, nesse ano 24 partidas, 1 gol marcado. No ano passado também pelo time sub-20, 10 partidas, 1 gol. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do Everton e se ele merecia, né, mais espaço para o Cruzeiro agora, né, pensando na próxima temporada de 2023. Dando sequência, quero falar aqui também com vocês sobre o Chay, ele que está completando aí 32 anos de idade nessa quinta-feira, e assim, até resolvi trazer um vídeo aqui para vocês sobre a fase do jogador que não tem sido muito boa desde quando chegou no clube, né? O jogador que aí tem apenas 6 partidas na atual temporada e uma assistência. Lembrando que essa assistência foi, no caso, no jogo aí contra a Chapecoense, no Mané Garrincha, assistência aí pro gol do Lucas Oliveira. Então, cobrança de escanteio, a única participação em gol que o Chay teve, ele que chegou sob uma grande expectativa, até porque, no caso, era para ser um jogador para ser o titular nessa função de meio campista, que claramente não deu muito certo. O último jogo que ele atuou foi 12 minutos contra o Operário, vitória dentro de casa, ele entrou ali, não foi muito bem também nessa partida, no caso, que foi importante para o Cruzeiro meio que sacramentar o acesso de volta à Série A. Jogou também contra o Grêmio, nessa partida que eu estava lá também em Porto Alegre, empate em 2-2, ele jogou 58 minutos. Teve alguns momentos bons, outros nem tanto, mas você vê que claramente não estava bem entrosado, e anteriormente isso foi titular contra a Chapecoense, depois ficou no banco contra o Criciúma, não jogou, e também no banco contra o CRB, não entrou. Não foi relacionado para o jogo contra o Vasco, e nesse também contra a equipe da Ponte Preta, porque de acordo com o Cruzeiro teve uma tendinite, né, no tornozelo e ficou fora aí dessa partida, deve ficar também fora contra o próximo jogo diante o Ituano. Então, o jogador não tem rendido muito bem aqui no clube, tem um valor de compra de R$500 mil para o Cruzeiro, se quisesse, $500 mil, né, melhor dizendo, se o Cruzeiro quisesse ficar com ele em definitivo. Eu acho praticamente inviável o Cruzeiro pagar ali esse valor para ficar com o Chay em definitivo, tá? Até porque não tem sido aproveitado e pelo menos é um empréstimo curto, porque ele tem um dos maiores salários do Cruzeiro, de acordo com informações, é algo próximo de R$150 mil por mês, o salário dele no Botafogo. O Cruzeiro pegou e o Botafogo abrindo mão, né, de pagar esse salário, mas pelo menos até o final desse ano, até o final aí de novembro, ele estaria emprestado. Quero saber o que você acha do jogador, se ele poderia ser uma boa opção para o ano que vem, se você renovaria o contrato. Eu, particularmente, eu acho que muito difícil ele continuar aqui no clube, até porque o Pezzolano não tem dado muitas oportunidades para ele. Vamos ver, né? Porque ele recuperando de lesão, o Paulo Pezzolano deve dar mais chances para alguns atletas que não tinham muitos minutos, ainda mais confirmando o título da Série B, né, contra o Ituano. Aí, quem sabe, alguns jogadores possam ter mais espaço. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião
sobre o chat. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Ramires, ele que no caso anunciou a sua aposentadoria nessa última terça-feira, no caso um post lá no seu próprio Instagram, nas suas redes sociais, ele utilizou para comunicar nessa sua aposentadoria que não vai mais jogar, depois de ter pensado bastante nesse caso, onde no trecho ele postou o seguinte, abre aspas, depois de algum tempo refletindo, gostaria de comunicar que decidi encerrar oficialmente a minha carreira como jogador de futebol profissional. Nesse momento, só me resta agradecer primeiramente a Deus por ele ter me capacitado e me conduzido aos patamares mais altos que o esporte pôde oferecer. Muito obrigado também a todos os clubes pelos quais passei. Sempre levarei vocês e seus torcedores em meu coração. Fecha aspas. E assim, no caso, um jogador que surgiu muito cedo no Joinville e logo foi comprado pelo Cruzeiro, né? No caso, em 2007. Ele foi muito bem no Joinville em 2006, com 14 partidas, 3 gols. Depois chegou no Cruzeiro de 2007 a 2009, realmente com números absurdos. 2008, por exemplo, ele fez 47 partidas, 13 gols. Ele jogava muito mais avançado, né, do que foi depois ali de 2012, 13, 14, que jogava um pouco mais recuado. Mas era um cara muito diferenciado mesmo no Cruzeiro. Uma pena que ele saiu muito manchado depois de ter perdido o título da Libertadores de 2009. Na época mesmo, todo mundo condenava bastante o Ramires, que foi um dos craques do Cruzeiro naquele ano, com 28 partidas e 9 gols marcados. Ele que foi vendido lá por 7,5 milhões de euros na época, deixei uma matéria aí da ESPN de 2009, né, falando aí dessa transferência, que foi uma das maiores do Cruzeiro, entrando na lista de top 10 da história do clube até então. E no Benfica ele já arrasou no primeiro ano, né, 2009-2010, com 42 partidas, 5 gols e 3 passes, e foi vendido ao Chelsea na temporada 2010-2011, onde por lá realmente criou uma raiz muito forte com o Chelsea. Na época mesmo que eu comecei a acompanhar o futebol ali, eu lembro do Ramires no Chelsea mesmo, até 2015, né, no início do ano, quando ele deixou o clube em julho de 2015, quando saiu para a China, mas no Chelsea teve mais do que 300 partidas, 34 gols marcados e outras 28 assistências, números excelentes, ganhou aí uma Premier League, no caso também outras 2 Copas, e ficou 3 anos na China, onde por lá até que teve números interessantes, por exemplo, 2017, 34 partidas, 12 gols marcados. Convocado várias vezes para a seleção na Copa do Mundo, de 2014 inclusive, e no Palmeiras ele aí jogou 2019 e 2020. O Palmeiras lá foi uma questão complicada para ele, porque ele tinha um salário muito alto, próximo de R$1 milhão por mês, e tinha contrato ainda por mais um ano. Sorte que ele abriu mão, né, desse vínculo, até porque em questão financeira mesmo, o Ramires deve ter realmente um capital muito forte. Até se ele quisesse entrar na SAF do Cruzeiro, acho que ele teria condições tranquilamente aí, quem sabe junto com o Ronaldo. Mas em 2020 ele fez apenas 37 partidas e 1 gol pelo Palmeiras. Era aquele jogador que entrava, mas não agradava todos os jogos, estava queimando seu filme e ele resolveu se aposentar. Ele até deu duras críticas, né, falando sobre os jogadores que estiverem jogando, né, no exterior para não voltar no Brasil, porque a chance de ser queimado, né, é muito grande. Foi a época que ele falou, né, sobre esse caso. Mas o jogador aí que teve uma boa passagem pelo Cruzeiro, apesar dessa saída em 2009 muito ruim, né, teve um clima terrível na época, mas o jogador aí que se aposentando e que, vale lembrar, o Cruzeiro procurou ele em 2020, confirmado aí que no caso o Filipão ligou para ele em 2020 para contar com o jogador naquela reta final do ano, quando o técnico que convocou ele para a Copa do Mundo, várias vezes para a seleção brasileira, ligou para o Ramires e ele disse que não estava muito interessado no final daquele ano, porque não tinha certeza de trabalho, né? O Cruzeiro com salários atrasados, vivia uma fase terrível, e eu nem julgo ele não, porque, sinceramente, naquela situação, se ele tivesse vindo, ainda mais na época, não ficaria surpreso de oferecer um contrato com salário alto, teria até hoje mais um problema na justiça aí pro Cruzeiro, e eu acho que nessas situações poderia trazer quem fosse, né, Cruzeiro em 2020, que não daria certo. Então o Cruzeiro realmente procurou ele, mas o Ramires deve ter recebido várias propostas, porém nenhuma que agradasse ele, acabou aí optando por a sua aposentadoria. E você, o que achou aí sobre a carreira do jogador? Você esperava ele voltar ao Cruzeiro, né? Uma pena também ele nunca mais ter voltado, desde a sua saída lá em 2009, não voltou mais ao Cruzeiro. Depois de 10 anos voltou ao Brasil, mas para o Palmeiras no meio do ano de 2019. Quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. E quem sabe aí o Ronaldo, que busca alguns ex-jogadores para trabalhar com ele, não poderia contar aí com o Ramires. É claro que ele conta assim com jogadores que já trabalharam com ele, jogaram anteriormente. O Ramires não teve uma passagem assim com o Ronaldo, né? Pelo menos nos clubes aí que eles atuaram. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acharia também dessa possibilidade? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a bater essa meta de 36 mil inscritos aqui no YouTube. Na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, uma que eu postei hoje de manhã, falando sobre jogadores do futebol dos Estados Unidos que o Cruzeiro está de olho no mercado para a próxima temporada, quais são as posições
vai lá dar uma olhada. Além também desse outro aqui que eu postei ontem falando sobre o Lucas Romero, que história é essa de que pro ano que vem ele já poderia chegar em fim de contrato, notícia muito boa, vai lá dar uma olhada, e o link aqui embaixo na descrição, no caso da sportpix.clube, para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!